nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Nilo vai explicar o ISS-QN, dando ênfase em aspecto temporal. E você sabe me dizer se há incidência do ISS sobre as operações bancárias? Preste muita atenção na aula que começa agora. Vamos nessa. Então, continuando o ISS, vamos agora continuar exatamente aquela questão que nós paramos. Você viu que a questão anterior foi letra D. Agora vamos para essa questão de juiz federal do TRF da 2ª Região do ano de 2011. O que diz essa questão do SESC? A União compete realizar a cobrança do imposto sobre serviços de qualquer natureza em municípios que, embora tenham instituído essa isenção, não estejam cobrando. É uma alternativa incorreta. Você bem sabe, segundo o Código Tributário Nacional, artigo 7º do Código Tributário Nacional, que a competência tributária ela é indelegável. A União não tem competência para instituir o ISS. Quem tem competência para instituir o ISS é o município ou o Distrito Federal. Então, mesmo que o município não cobre, essa competência não vai passar a ser da União. O município, por exemplo, o município no interior da Bahia, chamado município de Antas. Até hoje, na história do município de Antas, eu conheço bem esse município, não foi cobrado ISS. Pode o município de Antas vir a cobrar o ISS? Pode. E o município não cobrando, pode a União cobrar? Não. A competência tributária aí é irrenunciável. E também é incaducável, imprescritível. O município pode vir a exercer esta competência a qualquer momento. Basta que tenha vontade política para isso e que a lei seja aprovada pela Câmara de Vereadores. Então veja que é uma questão nitidamente incorreta nesse caso. Beleza? Segunda questão, também do concurso aí de juiz federal, TRF da 2ª, 2011. Cabe à União criar um imposto sobre serviços de qualquer natureza em municípios que não tiverem instituído essa isenção, embora a competência para cobrá-los seja dos próprios municípios falsos. Você acabou de ver esta fundamentação, não pode a União criar, no caso aqui, em hipótese nenhuma, porque a criação de impostos decorre da competência tributária. E veja aqui que na questão anterior, em relação à cobrança também não há essa hipótese nem prevista no texto constitucional e nunca foi prevista por lei municipal. Também não é possível a União ser sujeito ativo da relação tributária e também não é possível aí a União criar o imposto. Isso não ocorre na prática e também em tese, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Vamos à próxima questão. Estão sujeitos ao ISS de competência municipal os serviços relacionados em lista específica, anexa à lei complementar, desde que não haja o fornecimento de mercadorias. Estava perfeita a questão até falar lei complementar, quando a parte final do enunciado torna o enunciado errado, porque você viu comigo que existem situações em que incide tanto ICMS como ISS. Então, por exemplo, quando há fornecimento de mercadorias, por exemplo, bebidas e alimentos nas atividades de buffet e de restaurantes, incide tanto ICMS como ISS. Então, essa parte final aqui torna o item incorreto. Você viu que, por exemplo, no serviço de reparação de motores, as peças e partes empregadas para reparar os motores incide ICMS. E sobre o serviço de reparação de motor, incide ISS. Então, por isso, torna a alternativa falsa quando fala que desde que não haja fornecimento de mercadorias, existem casos específicos em que irá incidir tanto ICMS como ISS. São 5 os casos, como você viu no início da nossa aula. Próxima questão, bem recente aí, de auditor fiscal da Receita Federal, última prova de direito tributário da ESAF.
não há incidência sobre operações bancárias verdadeiras. Não há incidência do ISS sobre operações bancárias. Por quê? Porque operações bancárias em si são tributadas por outro tributo. Agora, entenda que também o enunciado está de forma geral. Se você for, isso é importante, no item 15 da lista anexa, vamos ao item 15 da lista anexa. Existem serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro que podem vir a incidir ISS. Ok? Podem vir a incidir ISS. Mas são serviços que, em regra, não vão incidir IOF. Então veja aqui, por exemplo, o serviço de administração de fundos de quaisquer consórcio, cartão de crédito ou débito, carteira de clientes, de cheque pré-datados e congêneres. Veja outro tipo de serviço que pode incidir ISS: cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no cadastro de emitente de cheques sem fundos ou em quaisquer outros bancos cadastrais. Isso pode vir a incidir ISS. Veja outro item, por exemplo, o item 15.18, serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, remissão, alteração, transferência e negociação de contrato, emissão e reemissão de termo de quitação e demais serviços relacionados ao crédito imobiliário. Então perceba que existem atividades bancárias que incidem ISS. Mas a questão aqui falou sobre operações bancárias em geral, aí não pode. Beleza? Não há incidência, foi considerado o item correto. Vamos ao próximo item, também de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, 2012. Serviços, veja que essa questão não foi anulada e foi considerada correta pela banca, apesar de ser polêmico, porque aí depende do conceito que você vai adotar como operação bancária. Você viu aí o item 15 da lista anexa que existem atividades bancárias. Mas aqui a questão quis colocar como operação incidente do IOF. Beleza? Então vamos à próxima. Serviços de registros públicos, cartorários e notariais são imunes à incidência do ISS. Falso, incorreto. Você viu que não existe essa imunidade. Inclusive, esses serviços de registros públicos, cartorários e notariais estão previstos no item 21 da lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Antes de falar sobre o aspecto espacial, o local da incidência do ISS ou do ISSQN, vamos falar sobre o aspecto temporal, que é o momento da ocorrência do fato gerador, o momento em que irá incidir o ISS. Veja, em regra, aqui, segundo a doutrina majoritária, se adota o artigo 116, inciso 1 do CTN, que se refere a situações de fato. Então diz, o artigo 116, inciso 1 do CTN, quando ocorre situação de fato e não situação de direito, presentes as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que lhe normalmente são próprios. Então, no caso de situação de fato, presentes as circunstâncias materiais necessárias a que produzam os efeitos que lhe normalmente são próprios, ocorre o fato gerador. Então veja, prestado o serviço, disponibilizado o serviço ao tomador de serviço, disponibilizado o serviço ao usuário, incide o ISS. Mas aqui existe uma polêmica já cobrada em concursos públicos referente aos serviços que são considerados fracionáveis e os serviços que não são considerados fracionáveis. Veja, serviços fracionáveis e serviços não fracionáveis. O que é que você tem que entender nesse ponto?
que os serviços que podem ser considerados fracionáveis pode incidir o ISS-QN a cada fração de serviço. Já nos serviços que não são considerados fracionáveis, só pode ocorrer a incidência do ISS ao final do serviço, ou seja, no momento em que o serviço está concluído, ou seja, no momento em que o serviço está disponibilizado ao tomador ou ao usuário do serviço. Então veja, serviços fracionáveis incide o ISS no momento de, pode vir a incidir, se a lei quiser assim, a cada fração. Já nos fracionáveis, não fracionáveis somente no momento da conclusão do serviço. Por exemplo, isso já caiu em prova. Serviços de construção civil para pavimentação. Imagine você um serviço de construção civil para pavimentação de 2.000 quilômetros. Nesse caso, esse serviço pode ser considerado fracionável? O entendimento doutrinário majoritário é que sim. Então, poderia o município cobrar o ISS a cada quilômetro feito pela empreiteira. Ou, se o município optar, poderia cobrar ao final de toda a construção da pavimentação. É claro que é muito melhor para o município cobrar a cada quilômetro feito, porque às vezes o serviço de pavimentação irá demorar muito tempo. Mas isso depende da opção do legislador municipal. Então veja que no caso de construção civil para a pavimentação asfáltica, pode ensejar a cobrança do ISS a cada quilômetro feito. Por quê? Porque é considerado um serviço fracionável. Beleza? Outro ponto fundamental para o mundo dos concursos públicos é a questão do pagamento do serviço. Somente irá ocorrer a incidência tributária do ISS se ocorrer o pagamento do serviço pelo usuário, por exemplo? A resposta a essa pergunta é fundamental e a resposta a esta indagação é não. A ocorrência do fato gerador, o momento da ocorrência do fato gerador, independe do pagamento pelo serviço. Ou seja, o prestador do serviço pode tomar um calote e mesmo assim ter que pagar o ISS. Então veja, a ocorrência do fato gerador, ela é condicionada ao pagamento do serviço? A resposta é não, segundo a nossa doutrina majoritária. Isto é, o aspecto temporal independe do pagamento do serviço pelo usuário. Ele vai ocorrer quando o serviço é disponibilizado ao usuário. Pode ser a cada fração, se o serviço for fracionável, ou, no caso de serviço não fracionável, no momento da conclusão do serviço. Mas essa ocorrência não é condicionada ao pagamento. Um abraço. Muito bem, aluno. Acesse o seu correio eletrônico na Mensagens, logo aqui acima da tela. E entre em contato direto com o seu orientador. O conteúdo dessa mensagem só pode ser visto por vocês. Aproveite e não deixe nenhuma dúvida passar.